Bom dia. Vocês estão bem? É estranho ouvir minha voz assim. Então, gente, hoje a gente vai continuar o segundo capítulo da carta de Tiago. Então, abram lá, Tiago 2. E hoje a aula vai ser do 14 ao 26. Amém? Todos lá? Então vamos lá. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser: Vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Bem? O título dessa aula é Fé e Obras. Então, a gente vai discutir um pouco aqui sobre a fé e sobre as obras, onde que cada uma se encaixa, onde que elas entram, tudo bem? Vai ter um microfone, aí, tá lá, ó, com o Guilherme. Esse aqui é um momento de aula, tá, gente? Então, é pra gente conversar mesmo, se tiver alguma dúvida, se quiserem comentar alguma coisa, sintam-se à vontade, tudo bem? Pra gente ter essa interação aí. Então, primeiro, gostaria de saber aqui, quem é salvo? Amém? Agora, quero saber, o que vocês fizeram para ser salvos? Tem um microfone aí, galera. Nada? É uma boa resposta. Muito bom, fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. Eu criei em Jesus como Salvador. Criei em Jesus como Salvador. O que mais? Nada? Quem quiser falar, levanta a mão, fica melhor. Beleza. E, já que a gente é salvo aqui, amém? O que vocês fazem com a salvação que vocês receberam? O que a gente faz? Somos salvos e agora? O que a gente faz? Marquinhos quer falar aqui? Boa. Fala no microfone que essa foi boa. Viva uma vida revelando a Cristo. Viva uma vida revelando a Cristo. O que mais? Amém. Ok. Eu estou falando disso porque Tiago fala bastante aqui das obras, né? Do que a galera faz. Lembrando que Tiago escreveu a carta aqui no contexto para a galera que já é crente, que já conhece Jesus, que está seguindo a Jesus. Então, ele está batendo essa tecla das obras. O que a galera está fazendo com a fé que eles têm. Há uma outra passagem na Bíblia também, que é de Paulo, lá de Romanos 3, que a gente vai ler também. Romanos 3, do 22...
Romanos 3, do 22 ao 31. E aqui Paulo vai falar sobre a fé, tudo bem? Diz assim, ó. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus faz isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde então fica o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também os gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Algumas pessoas, às vezes, podem achar que Tiago está indo na contramão de Paulo, ou Paulo indo na contramão de Tiago, nesse sentido, porque um está falando da fé, e outro está falando das obras. Um está falando que a gente é salvo por meio da fé, igual todo mundo falou aqui. O que você fez para ser salvo? Nada, simplesmente nada. Ele nos salvou porque ele é bom. A gente apenas crê nele. E Tiago está falando das obras. O que a galera tem feito? Será que lá em Tiago está até escrito assim? Eita. Tiago 2,14 que a gente leu. Está escrito assim: irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Será que essa fé pode salvá-lo? E aqui que está o ponto. Lá em Tiago está escrito: será que essa fé pode salvá-lo? Porque uma vez que temos fé, uma vez que acreditamos em Jesus, uma vez que declaramos isso, é impossível a gente viver da mesma maneira. Porque se a gente acredita em Jesus, sabe quem Ele é, automaticamente a nossa vida muda, consequentemente as nossas atitudes mudam. Então, na verdade, as duas passagens elas se complementam. Na carta de Romanos, o contexto lá é que Paulo está escrevendo para uma igreja que está dividida, que a galera está meio perdida nas ideias lá do Evangelho. E aí Paulo, ele foi no centro do Evangelho, que é crer. A gente precisa somente crer. Tudo bem? A gente não faz nada, não há nada que a gente possa fazer para ser melhor, ou para Deus nos amar mais, ou algo do tipo. A gente somente crê. E Tiago está falando, no contexto da carta de Tiago, é para a galera que já tem fé, que já acredita em Jesus. Está falando justamente isso. O que a gente tem feito com a nossa fé? Então é isso. Versículo 15, poder colocar aí. Do 15 ao 17. Está escrito assim: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Prestem atenção na palavra ali, por si só. A fé por si só é igual muita gente... a gente conhece muita gente por aí, que fala assim: e Deus, você acredita em Deus? Jesus: acredito sim. Deus lá, maravilhoso, acredito em Deus. E a pessoa simplesmente não faz nada com isso. Igual um exemplo muito bobo, assim, só de comparação, eu falar pra galera, sei lá, tá numa rodinha de assunto musical, e aí alguém pergunta pra mim: você toca alguma coisa? Eu falo: sim, toco bateria. Toco bateria. E aí na hora que alguém me chama pra tocar bateria, eu não sei tocar bateria, que eu só disse da boca pra fora. Muitas vezes, a gente se coloca nessa posição, a gente passa por isso, tipo, não, creio em Jesus. Legal, e o que você tem feito por crer em Jesus? A questão aqui
não é um moralismo, tipo, acredita em Jesus, tem que fazer isso, isso, isso. Não, a questão aqui é, eu creio em Jesus, será que eu tenho deixado Jesus tratar o meu coração? Será que eu realmente tenho crido em Jesus ao ponto de Ele me transformar dia após dia? Para que eu não seja mais o mesmo, para que eu seja transformado de acordo com a vontade dEle? Porque assim, gente, aquilo que acreditamos deve refletir em quem nós somos e o que fazemos. Então vamos lá. Aquilo que acreditamos, em quem nós acreditamos? Jesus. Deve refletir em quem nós somos. Se acreditamos em Jesus, quem nós somos? Cristãos, crentes, enfim. E o que fazemos? Já que somos crentes, já que somos seguidores de Jesus, o que a gente faz então em relação ao próximo? Qual que deve ser a nossa posição? O que Jesus manda fazer? Amar o próximo, o que mais? Como? Alguém disse uma coisa? Levanta a mão aí, gente, quem quer falar? Eu sei que todo mundo está de resposta, mas ninguém quer falar. Felipe vai falar. Já tá. Então, no quesito que você estava falando da questão de crer e mostrar, né, isso através da vida, antes de eu me converter, eu fui criado, né, no meio cristão, tudo, mas eu achava que era eu na terra e Deus no céu. Eu conhecia eu um pouco ali, mas eu acreditava, eu falava, não, eu acredito já. As pessoas vinham me evangelizar, eu falava, não, eu conheço Jesus, já sei já, não preciso não, sai fora daqui. Falava mais ou menos assim, né? E aí, a minha vida era totalmente ao contrário do que Jesus viveu, do que Jesus ensina. Então, um exemplo, né, de uma fé rasa, uma fé morta, né? Eu cria nele, só que eu achava que eu tinha que viver aqui de uma maneira que eu escolhesse, e ele estava lá no céu e já era eu aqui e ele lá no céu. E a partir do momento que eu me converti, eu vi que é totalmente diferente a fé, totalmente diferente o crer em Jesus Cristo. Jonathan vai falar também? Eu ia só comentar que uma vez, quando eu era pequeno ainda, uma pessoa fez um comentário que eu achei muito legal na igreja, que era assim: não é porque você tem um piano na sua garagem que você é pianista. Não é porque você tem um violão na sua casa que você necessariamente sabe tocar um violão. Não é porque você tem uma Bíblia na sua casa que você é crente. Às vezes a gente está vindo para a igreja, a gente fala, que nem você comentou aí da parte da fé, né? A gente fala, não, eu creio nisso. Mas se você crê, cadê o resultado disso? É tipo uma árvore, né? Você fala, eu tenho um pé de limão em casa, mas ele dá limão? Você nem sabe. Então, me lembrou bastante disso quando você estava comentando. É isso. Então, até o pastor fala bastante, né? Vivam de modo digno com aquilo que receberam, mais ou menos assim, né? Ele sempre fala isso. Porque é isso, gente. A gente precisa ter uma fé mais inteligente, sabe? Até o momento da escola bíblica aqui, justamente tem esse sentido, da gente realmente conhecer a palavra, da gente realmente estudar, da gente verdadeiramente entender, porque é muito fácil da gente se acostumar a vir aqui, sentar, ouvir o que alguém tem a dizer e voltar para casa com isso. Às vezes a gente conhece mais a Bíblia pelo que a gente ouviu e nunca pelo que a gente leu. Isso é muito perigoso, porque a gente pode cair em diversos falsos ensinamentos, ou até às vezes a pessoa que está falando, ela nem falou por mal, mas também ela estava errada, e aí ninguém conferiu, e aí, enfim, vira uma bola de neve. Então é isso, a gente precisa agir de modo digno com aquilo que recebemos, que é o Evangelho de Jesus. Amém? Próximo versículo, versículo 18, diz assim: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu, com obras, lhe mostrarei a minha fé. Isso aqui é paulada na cabeça de todos nós, né? Porque, aqui ele fala assim, mostre-me essa sua fé. Vejam, gente, que ele não está falando da fé por si só, ele está falando dessa fé que a pessoa diz que tem, mas não faz nada com ela, tudo bem? Como eu disse antes, não tem como a gente dizer conhecer Jesus, a gente dizer que segue Jesus, e a gente não se deixar ser tocado por Ele, ser transformado por Ele.
tudo bem? A nossa vida precisa sempre, a gente precisa viver, na verdade, conhecendo a Deus, porque viver é conhecer a Deus. Nesse versículo tem até uma passagem lá em Lucas, se puder colocar aí, Lucas 6, do 43 ao 45. Diz assim: não há árvore boa que dê fruto mau, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Esse é um exemplo muito bom, volta ali no 44. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Não sei quem já passou por isso, mas toda vez que alguém, sei lá, uma pessoa nova que você conhecer, um colega aí, descobre que você é cristão, que você vai na igreja e tal, a pessoa já começa a analisar tudo que ela sabe sobre você para ver se uma coisa condiz com a outra. Porque, gente, o pessoal realmente analisa, né, tipo, daquela julgada básica, mas realmente, se a gente diz que a gente é cristão, como que a gente tem agido? Como que temos nos comportado? De novo, não é sobre ser o certinho, sobre o moralismo, é sobre realmente, se a gente é cristão, como que a gente tem vivido? O que a gente tem aprendido? A gente realmente tem lido a palavra? A gente realmente tem deixado Deus agir no nosso coração? A gente realmente tem entregado tudo a Deus? A gente realmente tem desejado, melhor, que Deus age em nossa vida verdadeiramente? Tudo bem? E é isso. Passando para o próximo versículo. É muito bom esse, ó. Diz assim, de versículo 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Isso aqui é doideira. E é o seguinte, de acordo com umas pesquisas que eu fiz aqui, ó, o IBGE tem um censo, né? Faz o censo a cada 10 anos. O último que teve foi em 2010, porque 2020 teve a pandemia e tudo mais. E aí, no último censo do IBGE em 2010, tem lá dizendo que 42 milhões, que existem, né? 42 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. 42 milhões. Se a gente for juntar todos que se dizem cristãos, né? Se a gente for juntar todo mundo, daí mais ou menos 85% da população do Brasil. Então, em 2010, 85% da população do Brasil se diz cristã. Gente, se realmente 85% da população fosse cristã de verdade, vocês não acham que estaria tudo diferente, que a gente viveria numa situação muito diferente do que a gente vive hoje? Porque aquilo, falar por si só, todo mundo fala. Porque, no geral, assim, né, quem não tem algum problema mais, não sei, algum problema mais pontual com a igreja, de foi ferido alguma vez e tal, geralmente a galera fala, não, Deus é legal, pô, Deus é bom, gosto de Deus, Jesus, acredito sim, tenho fé. Mas muitas poucas pessoas realmente vivem essa fé, muitas poucas pessoas realmente colocam em prática, muitas pessoas realmente querem aprender mais. Então, se mais ou menos 85% da população daria quase 200 milhões de pessoas. Imagina 200 milhões de cristãos. Tem até uma frase do John Wesley, que começou o movimento metodista, que é assim: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, nada desejem senão Deus, e eu abalarei o mundo. John Wesley falou que precisava só de 100 homens. Imagina 200 milhões de pessoas. O que a gente poderia fazer? Então, é realmente isso. A gente precisa verdadeiramente analisar se a gente está se dizendo somente cristão ou se a gente está realmente sendo cristão. Tudo bem? Quer falar? É só comentar uma coisa que é interessante. Muita gente... antigamente se tinha a questão do muito católico nominal. A pessoa se denominava católico nominal. Hoje em dia tem um cristão nominal. O cristão que ouviu um Reels no Instagram e achei legal, um TikTok, ouvi alguma coisa, ou ouço uma música de vez em quando. O cristão nominal. E eu acho interessante a gente falar que não somente é cristão, mas que a gente professa a fé.
Eu acho isso interessante, o profissional da fé. Um profissional, às vezes a gente vê, por exemplo, você pode ser formado em veterinária, mas se você não é profissional, se você não faz, não exerce, você não é um profissional em veterinária. Você pode até ser formado, pode até saber, conhecer, mas se você não faz, você não é o profissional, você não é aquele que professa. Eu acho isso interessante a gente pensar. Sim, muito bom ponto. Verdade, tem bastante, né? Não sei, a galera que fala, sou católico não praticante. E agora tá virando, sou evangélico não praticante. Não sei qual que é desse negócio aí. Mas é isso mesmo, gente. Se a gente não pode se colocar nesse lugar. A palavra diz que somos embaixadores de Cristo, representamos Cristo. Então, se dizemos que somos cristãos, seguimos a Jesus, automaticamente nossa vida deve condizer com isso. Tudo bem? É claro que quando a pessoa é nova convertida, também ela está aprendendo, ela está conhecendo e não tem problema nenhum nisso. O ponto é dizermos que somos cristãos, né? Somos cristãos e a gente não viver de acordo com isso. Diga. Tipo, eu meses atrás, quando não estava cuidando da minha saúde, caso eu falasse, né, eu sou fitness não praticante. Vou para academia? Não, mas eu sei que tem que ir, eu sei que tem que fazer exercício. É tipo mais ou menos isso. Assim, não tem como você falar que acredita em Jesus e não viver de fato o amor dele. Que nem o Vitor estava falando, tipo, óbvio, quando você está no começo da caminhada, na nossa caminhada, a gente passa por transformações, a gente erra e tal. Só que não dá para errar sempre na mesma coisa, sempre, né? A gente tem que evoluir. Às vezes acontece isso com a gente fala, não, mas eu sou cristão, mas você pratica? Não, peraí, não sei o quê. Meio que entra nisso. Daí quando a gente olha para a nossa vida mesmo comum, nas outras áreas, a gente não faz isso, né? Eu não falo, eu sou fitness não praticante, eu sou vegano não praticante, eu acredito nisso, mas eu como carne. Tipo, você é ou você não é. Então, acho que é bem nesse ponto também. Sim, verdade. É muito, muito doido, assim, como para várias outras áreas da vida, a gente se dedica, a gente estuda, a gente aprende, a gente conhece, a gente vai atrás, chega em casa, vê vídeo no YouTube, pesquisa, tal, se envolve, fica pensando naquilo, sei lá, qualquer coisa que for, mas muitas vezes quando em relação à leitura, enfim, a vida com Deus mesmo, a gente se limita muito. Tipo, não, já fui lá na igreja de manhã, lá, tá ótimo. Semana que vem eu volto, é isso aí. É muito, assim, muito doido, né, pensar nessas coisas. Muito triste também ver que o nosso coração realmente deseja o mal, assim, o tempo inteiro. Mas a gente precisa estar atento nisso, a gente precisa sempre se policiar, a gente precisa realmente desejar, ter um coração aberto, um coração desejoso, que busca Deus, que realmente quer conhecer Ele e deixar Ele também nos transformar, né? Porque o Evangelho, gente, também é confronto, a gente vai ser confrontado. Aqui, no caso, né, a Bíblia, né, não vai passar a mão na sua cabeça, não. A gente vai ser confrontado o tempo inteiro, a gente precisa realmente estar dispostos a ouvir, a desconstruir coisas e construir coisas novas. É muito interessante, porque eu já vivi até um confronto quanto a isso. A gente está entre irmãos e alguém olhar e falar, tudo bem, eu sou cristã, mas não perdoo. Não perdoo. E a gente precisa perceber que é muito importante, é uma coisa tão simples, a gente está tão acostumado, porque se estamos aqui e temos Jesus como nosso Salvador, é porque Ele nos perdoa dos nossos pecados. E como cristão, às vezes a gente fala, não, mas aquilo ali eu não perdoo. Então, às vezes a gente confessa que é cristão, mas na nossa atitude tão simples, a gente não percebe que a gente está voltando atrás. Então, um cristão que diz, não perdoo, poxa, vamos rever, a gente precisa melhorar. A Bíblia é essa aí, né? Exatamente. É isso. A galera, tem muita gente que diz também, Deus conhece meu coração. Pô, se Deus conhece o coração e você não tem medo, eu não sei, mas você vai ter medo, né? Pelo amor de Deus. A gente precisa deixar de ser o crente 007, que observa demais o outro e esquece de praticar aquilo que é ensinado. Sim.
É verdade, é muito mais fácil a gente começar a querer achar defeito nos outros. Chega aqui na igreja, um monte de gente, a gente começa, ó, fulano lá, o que está fazendo? Meu Deus do céu. Enquanto você não percebe você não vê o seu coração, você não vê o seu pecado. Então a gente precisa sempre estar atento, sempre vigiar. Continuando aqui, a gente vai ler o versículo 20 e o 21. Paulo não, Tiago está bravo aqui, hein? Seu tolo, você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Bem, aqui ele está falando de Abraão, só para a gente ter um contexto melhor, entender do que está acontecendo, a gente vai ler exatamente essa passagem que está lá em Gênesis 22. Gênesis 22, a gente vai ler do 1 ao 12, para a gente entender ali o que o Tiago estava falando. Diz assim, ó. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Tiago estava falando lá que a obra que Abraão fez justificou a fé dele, justificou ele. E aqui, nessa passagem que a gente acabou de ler, é muito interessante porque, bem no começo do versículo 2, está escrito assim, ó, Deus continuou, pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Ele não falou, pegue o seu filho Isaque, ou pegue o Isaque, ele falou, pegue seu filho, seu único filho, aquele que você ama. Então, ele deu bastante ênfase porque... eu não sou pai, né, mas eu imagino aí o valor que um filho deva ter para um pai, com certeza é muito grande, né, obviamente. E aqui, Deus estava pondo Abraão à prova, porque Deus quis pôr à prova. Mas o que a gente pode pensar é o seguinte, a fé que Abraão teve levou ele a fazer qualquer coisa por Deus. E aí, o que nos leva a pensar, pensa na fé que você tem hoje, o que a fé que você tem hoje pode levar você a fazer? O quanto você está disposto a entregar? O que você está disposto a fazer? Se Deus mandar você fazer alguma coisa, você teria coragem? Você estaria disposto a fazer isso por amor a Deus? Por temor a Ele? Pela fé que você tem nele? Como eu disse, gente, o Evangelho é confronto também. Então, a gente não está aqui para ficar recebendo 1000 maravilhas. Também tem da parte de Deus, porque Deus é bom, Ele nos abençoa, mas a gente precisa estar disposto a entregar tudo a Ele. Se hoje você se olhar, você se analisar e você ver que você não está disposto a entregar tudo a Ele, eu te convido a você realmente buscar mais a Deus, a entender mais também. Se tem algo que você não entenda, que você busque a Deus e que Ele revele a você, que você conheça mais a Ele, porque a gente precisa estar disposto a entregar tudo para Deus, a gente precisa estar disposto a fazer tudo aquilo que Ele desejar que a gente faça, porque nós somos os servos dele e não o contrário. Eu estava até falando com o João Rodrigo, que não está aqui, eu acho,
Um tempo atrás, a gente estava comentando, né, sobre uma situação, e aí a gente estava falando que tem muita gente, é muito comum o ambiente da igreja de culto ser um ambiente da galera vir e consumir. Chegou, consumiu ali, foi legal ou não foi legal, e aí acabou o culto, foi embora. Isso é um problema, porque a gente não está aqui para receber nada. A gente não pode vir para cá no sentido de receber alguma coisa. A gente tem que vir para cá pensando no que a gente pode entregar. A gente tem que entregar tudo a Deus. Como eu disse antes, Deus é o nosso Senhor, então a gente serve Ele. Jesus é o nosso Senhor, então a gente serve Ele, não ao contrário. Muitas vezes a gente quer que Deus faça, que Jesus faça, que Deus me dê, que Deus me abençoe. Beleza, pode acontecer também, mas o que você está disposto a fazer? O que você está disposto a entregar? Porque, primeiramente, nós somos os servos dele, e não ao contrário. Nós precisamos servir Jesus e não ao contrário. Amém? Amém. Próximo, versículo do 22 ao 24. Está escrito assim: Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Esse versículo aqui também explica a passagem lá de Abraão que a gente acabou de ler. Abraão creu em Deus, ele teve fé, e por conta da fé que ele teve, levou ele a fazer o que preciso fosse, até mesmo entregar o seu filho. É interessante que algumas pessoas dizem que ou Tiago ou Paulo está errado, porque exatamente Paulo fala que Abraão não foi justificado por obras, mas é num sentido diferente, que Paulo está observando através da lei. Não foi o simples cumprimento da lei que levou Abraão a ser salvo pela fé, mas foi pela fé que produziu obras, uma fé produtiva, uma fé que dá frutos. Então, o fruto da fé, que é as obras, consumaram, ele usa bem essa palavra, consumaram, confirmaram que isso era uma fé verdadeira, uma fé genuína. Exatamente, exatamente. Me lembrando aqui de Efésios, capítulo 2, versículo 10, a qual Deus fala que Deus preparou, né, as boas obras. Que pudesse. Então, antes disso vem a fé e depois as obras, né? E lembrando também da questão da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, mesmo se eu desse meu corpo, desse todo o meu dinheiro, não tiver amor, nada disso. Então, uma coisa condiciona a outra, né? O que me preocupa muito, sempre me preocupou, em muitos anos de evangelho, é que as pessoas fazem a boa obra para mostrar quem elas são, né? É lógico que aquilo que a gente aprende na igreja, a gente tem que expressar o amor de Deus lá fora. Mas qual é a intenção disso? Né? Conhecendo hoje, pelo aquilo que o pastor falou, né, um outro evangelho a qual eu tenho que aparecer, eu tenho que ser, né? E às vezes você faz uma obra sem ninguém ver, e nem é preciso ver, né? Só para ter esse equilíbrio que eu penso em relação à obra, né? Até questões missiológicas também, em relação a para quem você está fazendo e por que você está fazendo. Quando você perguntou no começo o que a gente precisa fazer para a salvação, como eu falei, nada, porque eu estava me baseando nesse texto, Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí ele complementou o 10. Então, Jesus, ele já preparou as obras para que, de antemão, né, para que a gente andasse nelas. Não as obras não nos levam à salvação, porque Jesus, ele já fez a obra, né? Foi através da graça. Então, por isso que eu falei nada. Para a salvação, a gente não precisa fazer nada. Mas nós seguimos o exemplo de Jesus. Se ele é o nosso exemplo, nós andamos nas mesmas obras que ele praticou. É isso que eu penso. E esse versículo foi o que me levou a crer em Jesus. Foi o que, há 30 anos atrás, quando eu ouvi esse texto, eu aceitei a Jesus. Porque eu achava que as minhas obras eram suficientes.
E quando uma pessoa vinha me falar para mim, não, eu vou para o céu, Jesus me salvou. Mas como assim você vai para o céu? Quais são as suas obras? Não, eu estou me justificando pelas minhas obras. E quando eu li esse texto, eu entendi que Jesus já fez a obra por mim. Então, essa é a importância, né? Fé e obras. Tem que andar juntos, sim. É exatamente isso. Muito bom. É aquilo, gente. Primeiro, a gente crê e o resultado daquilo que a gente crê nos leva às obras. Mas também a gente não faz nada, né? A gente não faz as obras, como ela disse, a gente não faz as obras para ser mais salvo, para ganhar um lugar melhor no céu, para ganhar uma estrelinha na coroa. A gente faz simplesmente porque a gente recebeu. No reino de Deus é tudo ao contrário. A gente não recebe e faz. Quer dizer, a gente recebe e faz. Não ao contrário. Tudo bem? O que eu ia comentar é bem do que os irmãos ali comentaram, porque tem alguns amigos que eles ainda não são cristãos, mas serão em nome de Jesus. E nesse fim de ano, como todo fim de ano tem aquela mega cena lá da virada, não sei o quê, aí o meu amigo mandou mensagem, vamos fazer um bolão, não sei o quê, lá no grupo. Aí o outro, vamos? Eu já sei já, olha, se a gente ganhar esse dinheiro, eu vou pegar metade e eu vou doar. Porque assim, né, com certeza, daí o comentário dele, Deus vai me abençoar porque eu iria ajudar outras pessoas, até o meu lugar no céu vai estar garantido. Foi mais ou menos isso, assim, as pessoas têm uma ideia muito errada nesse sentido, até mesmo de obras. E não só os cristãos, às vezes os não cristãos também, que eles acham que eu tenho que pagar algo para Deus, tipo, nada que a gente faz vai conseguir pagar, porque não tem como, né? É um presente imerecido, a gente não tem como, né, fazer isso. E que foi que a irmã comentou ali, a gente, na verdade, as boas obras foram preparadas para que a gente pudesse viver nelas, não para a gente conquistar algo. Na verdade, Cristo já conquistou para a gente vai vivendo ali da palavra. Sim, tem até uma passagem que diz que o pessoal chegou lá no fim da vida e falou, mas expulsamos demônios em seu nome, fizemos milagres, e aí o Senhor fala, se afastem de mim porque eu não conheço vocês. A gente, se ficar só nessa parte das obras, a gente cai no perigo da gente viver achando que a gente está fazendo algo digno, que a gente está fazendo um favor, que a gente está trabalhando, que a gente está conquistando, só que na verdade isso não existe. A gente faz porque já recebemos, somente por isso. A gente faz porque a gente sabe quem Ele é, porque Ele fez por nós, pela graça dEle, e a gente é levado também automaticamente a agir da mesma maneira. Tudo bem? Então é isso. Seguindo, o 25 e 26 agora. De igual modo, Tiago 2, 25 e 26. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É isso, gente. A fé sem obras, ela é morta. E aqui o texto é muito claro. Se temos uma fé que não nos leva a querer conhecer mais Jesus, se temos uma fé que não nos confronta, se tem uma fé que não faz com que a gente queira conhecer mais a Deus, a gente não tem fé. Ou a gente tem fé em qualquer outra coisa, menos em Jesus. Porque a gente precisa realmente deixar com que a fé em Jesus nos ensine, nos confronte, nos molde. E é isso. Então, só explicando, a fé nos leva às obras, e as obras são somente resultados da nossa fé. Tudo bem? Amém? Alguém tem alguma dúvida? Quer dizer algo mais? Não? Então é isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por esse momento de aula. Oro, Senhor, para que fale nossos corações, oro para que se revele aos nossos corações, Senhor. Nos leve, Jesus, a conhecer verdadeiramente a Ti, a conhecer, Senhor, o Teu coração, e nos confronte, Jesus. Que verdadeiramente, Senhor, possamos, Pai, agir de acordo, Senhor, com a Tua palavra, que possamos verdadeiramente conhecer a Ti, que possamos deixar com que verdadeiramente o Senhor confronte nosso coração, Senhor. Que sejamos moldados, que sejamos participantes verdadeiramente, Senhor, do Teu reino, do Teu evangelho, não somente ouvintes, Senhor. Que possamos verdadeiramente, Senhor, deixar com que o Teu Espírito nos guie, o Teu Espírito nos ensine, e que verdadeiramente, Senhor, possamos ser, Senhor,
aquilo que o Senhor deseja que sejamos, Pai. Que o Teu Espírito verdadeiramente nos guie e nos leve, Senhor, a conhecer a Ti cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a servir, Pai, em amor. Nos ajude, Senhor, a verdadeiramente servir o nosso próximo. Nos ajude, Senhor, a conhecer mais a Ti, Senhor. Nos revele mais, Senhor, do Teu coração a nós, para que possamos, Senhor, crescer cada vez mais em Ti, para que possamos ter o coração cada vez mais transformado, Senhor, por Ti, e que sejamos, Senhor, verdadeiramente, Pai, seguidores Teus, Pai, possamos viver verdadeiramente de modo digno daquilo que recebemos, Pai, em nome de Jesus. Peço, Senhor, para que nos dê, Pai, uma boa tarde, possamos voltar, Senhor, aqui à noite também, entregar tudo a Ti, Senhor. Possamos verdadeiramente ter um coração, Pai, daquele que deseja entregar, aquele que deseja, Senhor, verdadeiramente aprender mais de Ti também, Pai. Em nome de Jesus. Amém.